Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Graça e paz. Quem está feliz aí? Levanta a mão. Dá um glória. Eita, maravilha. Olha, cutuca alguém do lado aí assim, diz, olha, não vai dormir. Não dorme. Veja aí, veja se ele está com cara que vai dormir. Às vezes comeu uma picanha, aquela picanha bem, né? Não, mas não. Você não vai dormir agora. Agora é o tempo de nós abrir a palavra. Abra a Bíblia. Não quero cansá-los, mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Dá para dar um glória ou não? Dá para dar um glória? Oh, glória! Aleluia! Irmãos, às vezes, isso eu falei no culto passado, às vezes eu confundo alguns personagens, mas não se assustem. Você que é carismático, você diz, olha, o pastor queria falar esse personagem, tá bem? Às vezes eu confundo mesmo, que eu faço o erro de chegar em casa e olhar aquela pregação, né? E eu vejo, meu Deus, eu falei isso. Então, eu me corrijo naquela hora e eu peço que você me ajude a pregar hoje. Porque hoje é um tema muito forte. É um tema que arde no meu coração e eu creio que vai falar contigo nessa noite no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. No versículo 8, eita glória. Depois nós vamos para o capítulo 2, estavam todos no mesmo lugar, eita maravilha. Eu gosto demais desse texto, e hoje eu vim à moda antiga, né? Então eu estou aqui com tudo escrito aqui, né? O meu esbocinho, para não errar. Da outra vez eu trouxe o tablet, também não sabia usar meio que o tablet aqui, mas hoje eu apontei tudo aqui e você vai me ajudando, vai dando glória a Deus, eu vou me lembrando aqui e vai ministrando e vai fluindo e Deus vai agindo no nome de Jesus. O nosso tema de hoje é esse que está aqui atrás: mas recebereis poder. Diga comigo no 3, 1, 2, 3, mas poder, diga poder mais forte, poder, eita maravilha, glória a Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, foi o nosso evangelista Lucas, né? Que foi o homem que escreveu, e ali nós vamos ver grande parte do contexto da nossa igreja. Ali nascem as igrejas, ali nós vemos coisas lindas daquilo que Deus fez através dos discípulos, através do Espírito Santo. E aqui nós queremos ler em Atos no capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Digam amém. Isso, glória a Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Primeiro eu queria saber quem é os nossos visitantes, que está a primeira vez, só para saber que tem muitos visitantes. Eita maravilha. Então nós vamos tentar aqui fazer uma mensagem que seja mais, né, que apanhe os visitantes, mas também a igreja. Porque Atos dos Apóstolos é um livro que ele é direcionado mais para a igreja. As lições, os ensinamentos que aqui contém, eles são direcionados mais para a igreja. Mas para nós entendermos esse contexto, voltamos lá para o Jardim do Éden, quando Adão, todos conhecem Adão, amém? Nós vamos aqui fazer algo que para você não dormir. Lá no Kids nós dizemos A e as crianças dão, nós dizemos G e eles Jesus. Vai ter umas horas que eu vou fazer isso com vocês, para você acordar. Então nós voltamos lá para o Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden nós sabemos que existia ali um casal chamado Adão e Eva, muito bem. Estavam lá Adão e Eva no Jardim do Éden com um relacionamento muito profundo com Deus. Adão e Eva tinham um relacionamento muito profundo com Deus, conversavam com Deus todos os dias, não era só na quinta-feira, não era só no domingo, mas eram todos os
dias. Então, nesse relacionamento que havia entre eles, nós sabemos e aprendemos na escola teológica que nós somos um ser tricoto. O ser tricoto, ele é composto por corpo. Eita glória, essa igreja é maravilhosa. Corpo, alma e espírito. E nós sabemos que nesse relacionamento com Deus estava ali em Adão o corpo, a alma e o espírito. E quando falamos em corpo, é aquilo que nos movimenta, a alma é aquilo que está lá o nosso emocional, e nós sabemos que o espírito é aquilo que nos conecta com Deus. O espírito é aquilo que faz nós termos relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Deus soprou sobre as narinas de Adão e ali colocou o seu espírito. E quando sabemos que o espírito é aquele que nos movimenta, meu Deus do céu, nós sabemos que Adão vivia noutra dimensão espiritual dentro do Éden. Adão vivia um relacionamento que era bem verdade para nós termos, mas muitas das vezes nós não temos esse relacionamento, porque todos os dias Adão falava com Deus. E eu quero saber se você tem falado com Deus todos os dias. Você tem falado com Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, vai ano e vem ano, e você tem falado com Deus. E é bem verdade que Adão havia falado com Deus todos os dias. Mas só que chega um dia que Deus, ele sempre estava no jardim e ele não encontra Adão. E ele pergunta: Adão, aonde você está? E a Bíblia diz que Adão está escondido. A Bíblia diz que Adão estava escondido, e Deus começa a falar com Adão, e Deus começa a questionar Adão: por que você está escondido? E Adão olha para si mesmo e diz: eu estou nu. Eu percebi, Deus, que eu estou nu. Eu não sei se era assim que ele chamava a Deus, né? Como os nossos irmãos africanos dizem, eu acho tão bonito, é o Deus Abba, não é verdade? O papá. Eu acho tão lindo. Não sei como é que era o jeito que Adão falava com Deus, mas eu sei que ele falava de uma maneira toda especial. E naquele momento ele diz: eu vi que eu estava nu. E naquele momento, eu pergunto para vocês, Adão morreu naquele momento? Sim ou não? Houve silêncio no jardim do Éden. Adão morreu naquele momento? Sim ou não? Isso não é uma prova do Enem. Isso não é nenhuma prova de carismático, não. Adão morreu naquele momento? Sim ou não? Eita glória, sim e não, né? Porque nós entendemos que a pessoa quando morre, ela simplesmente, esse corpo deixa de viver, não é verdade? Mas naquele momento Adão não morreu fisicamente. E agora nós entendemos, olhando para ele, para o ser tricoto que ele era, corpo, alma e espírito, entendemos que ele não morreu no corpo, ele não morreu na alma, mas naquele momento que ele pecou, ali houve uma morte no espírito. E aonde nós falamos, é aqui que eu gostaria de entrar e falar para vocês, que hoje eu quero falar de um amigo, meu Deus. A pastora Josileide falou aqui de um amigo, Abraão. E eu disse: Jesus, é sobre isso. É um amigo. Eu quero falar daquele que, quando você está triste, ele está lá do seu lado. Quando você está feliz, ele está lá do seu lado. Quando você está nervoso, ele está lá do seu lado. Quando você está com medo, ele está lá acariciando, você está lá do seu lado. Eu quero falar desse amigo. Mas nós lemos, abra sua Bíblia, eu quero trazer alguns versículos, eu preciso que você acompanhe, para que o pastor não pareça louco aqui com aquilo que vai falar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 5. Efésios capítulo 2, versículo 5. Preciso que você fique com a Bíblia, porque nós vamos ler alguns versículos para que nós entendamos aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim: estando nós mortos em delitos, nos deu vida. Era necessário que Jesus ressuscitasse eu e você, porque nós havíamos morrido.
Era necessário que Jesus viesse e houvesse uma ressurreição da nossa vida, porque nós estávamos todos mortos. E é bem verdade que, se nós olharmos, a Bíblia conta que Jesus, depois que ele morreu na cruz, ele apareceu, e a Bíblia diz que ele aparece, 2 homens a caminho de Emaús, eles vão conversando com Jesus, sem saber que aquele homem era Jesus, e eles vão conversando com Jesus, e daqui a pouco Jesus desaparece, e eles perguntam assim: o que está acontecendo? Está ardendo alguma coisa aqui dentro do meu coração, porque esse homem está falando diferente. Eita glória! Não ardia em nosso coração, a Bíblia diz, quando ele falava conosco. Eu via que esse homem, quando falava, e é aqui que eu falo também para vocês, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, que é isso que nós vamos falar hoje, quando as pessoas vêm falar conosco, elas sentem algo diferente e começa a palpitar o seu coração, elas começam a sentir algo diferente, porque você não está sozinho, está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles sentem algo, e depois eles testificam que aquele homem que estava ali era o próprio Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele Jesus, ele anda com 40 dias mais ou menos, ressurreto entre o povo. E a Bíblia diz, abra sua Bíblia, em João no capítulo 16, João capítulo 16, versículos 7 e 8, vai dando glória abrindo a Bíblia. João capítulo 16, versos 7 e 8. A Bíblia diz que Jesus estava ali. Já vamos ler esse versículo. E Jesus começa a aparecer para eles, e eles estavam todos preocupados com o que iria acontecer. E Jesus começa a aparecer e começa a falar com um e com o outro, e daqui a pouco, onde Jesus aparecia, já acontecia um alvoroço. Todos começavam a perguntar: Jesus está aí, Jesus está lá, e começavam a falar sobre Jesus. E o evangelista João, aqui no capítulo 16, ele vai dizer assim, que Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ah, pastor, mas o Espírito Santo, ele sempre existiu entre nós. É bem verdade. A Bíblia diz lá no início, quando foram criadas todas as coisas, que o Espírito pairava sobre a face das águas. O Espírito já aparecia. O Espírito já se movimentava, porque de algo que movimenta é o Espírito Santo. Por isso que muitas das vezes você vê o pregador aqui todo movimentado, porque o Espírito Santo, é bem verdade que está movimentando, aleluia. Ele está movimentando no nosso meio, vendo os corações, vendo aquilo que está dentro da sua alma, dentro do seu coração, até mesmo aquilo que você está pensando agora, porque o Espírito Santo tem essa habilidade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Agora, os nossos irmãos do Velho Testamento, como isso acontecia? Se havia feito uma barreira entre Adão e o Espírito. É bem verdade que todas as vezes que um homem era usado por Deus, o Espírito vinha, usava aquele homem com poder, autoridade, com fogo, e depois ele se retirava, o Espírito. E isso aconteceu por muitos anos. Isso aconteceu por muitos tempos. Se você olhar a Bíblia, toda a Bíblia vai apontar para Jesus. Toda a Bíblia vai apontar para o verdadeiro, aleluia, para aquele que era, que é e há de vir. E a Bíblia diz que o Espírito usava aqueles homens. Mas só que quando Jesus aparece, ele diz: olha, eu preciso que o Espírito fique em vocês. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. João 14, ele começa a dizer. E ele começa a dizer: olha, vai vir um outro Consolador, porque eu também sou. Mas vai vir um outro Consolador que vai morar em você, vai habitar em você, vai falar em você, vai agir em você. E tudo que você fazer é pelo Espírito. Mas só que, pastor, nós temos o Espírito na nossa vida, mas nós não usamos ele. E essa é a mensagem de hoje.
recebereis poder. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu estava aqui naquele grande tanque, e o pastor João disse: olha, você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu aceitei Jesus. Pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, abra a Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 13. Depois que ouvistes a palavra da verdade, a saber o Evangelho, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito. Quando um rei ia mostrar que aquela propriedade daquela carta era dele, ele colocava o seu anel e selava as cartas, dizendo: essa carta é minha. Em Efésios, Paulo está dizendo, a igreja de Éfeso, dizendo que todas as vezes que nós entregamos a vida para Cristo, nós somos selados com o Espírito. É bem verdade isso que você falou. O Espírito caminha com você, o Espírito está em você. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje de uma armadura. Quando falamos, mas receberei poder, vocês sabem o que quer dizer esse poder no grego? Esse poder no grego quer dizer dunamis. Dunamis no grego quer dizer dinamite. Eita glória! Quer dizer poder com força. Eu sempre falo para as crianças que quando nós temos a nossa Bíblia, eu pergunto para eles, vou fazer com vocês também. Se eu tirar a capa desse livro, ele continua sendo um livro? Sim ou não? Eu tiro a capa dele. Quando eu tiro a capa dele, ele continua sendo um livro. Ele vai para o céu, ele tem o Espírito, mas se eu deixar ele lá no sol, se eu deixar ele lá na chuva, eu tenho certeza que logo ele vai envergar, ele vai ficar todo feio. Mas agora, quando eu falo em dunamis, meu Deus, quando eu falo em poder, eu falo de revestimento. E quando eu falo de revestimento, eu estou falando de proteção, eu estou falando de armadura, eu estou falando de algo que você tem. Jesus disse: eu preciso subir para mandar outro Consolador. E abra sua Bíblia novamente, vamos lá. Abra sua Bíblia, porque eu tenho muitos versículos aqui. João 20, 22, abra a Bíblia. João 20, 22. Meu Deus. João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Pastor, que Espírito Santo é esse? Aqui eu estou falando do mesmo novo nascimento que Efésios fala. Quando soprou sobre eles, eles receberam o Espírito. Por isso que quando você aceita Jesus aqui, você sente vontade de fumar, e você sai daqui, você começa a sentir nojo daquele cigarro. Você começa a sentir nojo daquele pecado. Quando você vai pecar, você está pronto para pecar, e daqui a pouco você sente nojo daquilo. Você diz: eu não nasci para isso. Isso está fazendo mal para mim. Não é você que está dizendo, é o Espírito Santo que já habita em você, dizendo: larga disso, meu filho. Isso está te matando, isso está te consumindo, isso está fazendo você perder a sua vida, está fazendo você perder a sua família. Meu filho, eu te amo, larga disso. O doce amigo está lá do teu lado. A partir do momento que você entrega, ei, você que veio pela primeira vez, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem e soprou sobre eles o Espírito Santo. E quando ele recebeu o Espírito Santo, já não é mais a mesma pessoa. Agora ele está todos os dias com o Espírito Santo. Mas agora abra sua Bíblia
Novamente, me ajudem, dando glória. Eita maravilha. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Preciso que você me ouça. Uma para não perder a voz. E outra, que eu sou muito chorão, daqui a pouco começo a chorar aqui, então, por enquanto eu vou me segurando. Lucas 24, 49. Eu tenho certeza, escute isso que eu vou dizer, tenho certeza. Quando falamos do Espírito Santo, começa a acontecer umas coisas. Quando falamos do Espírito Santo na sala dos kids, as crianças se derramam ao Senhor. Porque eu estou falando de um amigo. Eu estou falando de alguém que é real. Estou falando de alguém que é presente. Estou falando que é alguém que é uma pessoa, não é um vento, não é um sopro, não. É o Espírito Santo que está aqui, nesse lugar, nesse momento, no nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, mas por que ele disse isso? Vocês observaram? Lá em João ele disse, olha, recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Agora a mesma história que Lucas está dizendo em 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Pastor, mas nós recebemos o Espírito Santo lá atrás. Mas o que o evangelista Lucas está dizendo que Jesus falou? Jesus estava dizendo, olha, vocês receberam o Espírito Santo, mas não se contentem só com isso a mais. O Espírito Santo tem mais para você, tem revestimento, tem fogo, tem poder, tem autoridade dele. Ai, Jesus. Ele estava dizendo a mais. E esse é um problema que nós temos, nós nos acomodamos com aquilo que nós temos. Nós viemos todo domingo para a igreja, é bem verdade e é bom isso, mas nós podemos fazer muito mais com aquilo que Deus nos deu. Deus nos dá autoridade, Deus nos dá poder. Ah, Jesus, e quando o Espírito nos toma, meu Deus, quando o Espírito nos toma e nós ouvimos tanta coisa, nós ouvimos tantas coisas. Crianças endemoniadas, vocês pensam que não, crianças endemoniadas. E o Espírito Santo está lá contigo, Ele te deu poder, Ele te deu força. E muitas das vezes você se cala. Casamento sendo destruído, Jesus te deu poder. Famílias sendo destruídas, e Jesus te deu poder. Sejam revestidos de poder. Sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz aqui em João e em Lucas dizendo, vocês devem permanecer na cidade, porque é do alto que virá o poder. E agora abro a Bíblia em Atos no capítulo 2. Ai, Jesus, Ele prometeu, Ele disse assim, olha, eu estou prometendo para vocês, fiquem na cidade, que do alto vai descer poder. Vocês vão ser revestidos, não é só uma vestimenta, mas é um revestimento de poder. E a Bíblia diz em Atos no capítulo 2, eu amo esse texto, aleluia. Ao cumprir, parece que é algo que ele tinha dito, não é verdade? Ao cumprir o dia de Pentecostes, meu Deus, estavam todos reunidos. Não era 5, não era 6, não era 7, não, eram todos reunidos no mesmo lugar. Eita glória! E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Pastor, veio um vento, muitos dizem, de repente veio um vento. Não, a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente e impetuoso.
Ai meu Deus, e quando aquele vento vem, aquele som de um vento vem, encheu toda a casa, aleluia, onde estavam, olha que interessante, estavam todos assentados, meu Deus, meu Deus, meu Deus, estavam todos assentados e apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, aleluia, e pousou uma sobre cada um deles. Ele estava falando de um revestimento. Ah, pastor, eu sou pentecostal e eu gosto disso. E eu amo a nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja avivada. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja cheia do poder de Deus. E foi uma das coisas que me fez ficar nessa igreja. Logo que eu chego lá em Campo Grande, aleluia, e eu estou lá em cima na galeria, quando eu olho lá para baixo, os diáconos falando em língua e caminhando e marchando, cheio do poder de Deus, aleluia, e eu olho, epa, esse lugar aqui é diferente, esse lugar tem uma brasa que vem do chão, esse lugar é cheio do poder de Deus. E a Bíblia diz que estavam todos no mesmo lugar, e a casa toda estava cheia do poder. A casa toda estava cheia. Sabe aquele culto que você não quer ir embora? Que você diz, meu Deus, eu estou até sem força. Eu acordo, depois que eu prego na segunda-feira, meu Deus, eu acordo, meu Deus, ai Jesus, porque pessoas estão sendo transformadas. E todos os dias quando eu vou pregar, eu digo para minha esposa, amor, eu estou sentindo um peso tão grande. A responsabilidade de falar de Jesus para você, porque famílias estão sendo restituídas, é cadeias sendo arrebentadas, é muralhas sendo derrubadas, porque a palavra de Deus tem todo o poder, aleluia, glória a Deus. E aqui ele estava dizendo assim, e apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Pastor, e aqui que eu queria falar com vocês. Eu sei que isso, para muitos, pastor, eu não quero saber disso. Amém, você vai para o céu da mesma maneira, porque pela graça sois salvos. Nós não somos salvos porque eu faço algo, porque eu faço uma caridade, porque eu vou lá no ICARE, não. Eu sou salvo por causa da graça. Mas agora Jesus disse assim, olha, eu vos dou poder. Abram a Bíblia em Marcos capítulo 16. Qual é que é os privilégios, pastor? Qual é que é os privilégios de falar em línguas? Esse revestimento. Marcos 16, versículo 17 diz assim: estes sinais, meu Deus, não vão seguir todos, a Bíblia não está dizendo aqui que vão seguir todos. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas. Isso não é para todos, não. Pastor, eu não quero, amém. Mas eu quero te dizer, você tem uma ferramenta. Sabe quando você fala em línguas? Eu me lembro até hoje, eu com os meus 13, 14 anos, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu dobrei os meus joelhos na beira da minha cama, sem saber. Eu comecei a orar e eu disse, Jesus, é promessa. Jesus, me enche do teu Espírito, eu quero transbordar.
eu quero transbordar, e de repente todo lugar foi cheio, e eu comecei a falar em novas línguas, e eu não conseguia mais levantar. A gente fica com o corpo todo mole, e a gente não consegue levantar, e o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe aquela oração que você não sabe fazer, o Espírito faz por você. Sabe aquilo que você diz, nesse momento eu não sei como orar, o Espírito ora por você. Sabe aquele momento que você diz, mas eu não pedi isso, o Espírito diz, isso eu pedi por você, porque eu sabia que você precisava disso. E esses gemidos inexprimíveis no grego, ele quer dizer palavras desconhecidas pelos humanos. Esse inexprimíveis é a mesma coisa que nós tivermos palavras que nós não conseguimos falar. Sabe quando você dobra o seu joelho e você só chora e começa a falar em línguas, e o Espírito vai te revestindo, e você começa a falar em línguas. Agora fui a Portimão, a pastora Paula foi na sexta e eu fui no sábado, porque eu tinha uma prova para fazer. E eu dentro do carro, escutando aqueles pentecostal, eita glória. Jesus, toma conta, eu preciso estar de olho aberto. E eu, ai meu Deus, falando em língua, as pessoas passavam do lado, eita glória. Falando em língua, falando com Jesus ali, e era uma glória, e todo o carro foi cheio da glória de Deus. Ai meu Deus, parecia que eu estava em outra dimensão, porque a Bíblia diz, abra sua Bíblia novamente, abra sua Bíblia, Romanos 8, versículo 26, sabe qual é que é o grande problema? Quando falamos, expelirão demônios, falarão em novas línguas, as pessoas só querem saber de cura. Eu quero ver pessoas sendo curadas, mas não quer saber de relacionamento com o Eterno. Eu quero saber só da cura, não quero saber do Deus da cura. E quando as pessoas começam, eu quero cura, eu quero orar, e os demônios e as pessoas serem libertas, por quê? Porque os outros vão estar vendo você orar. Agora eu quero ver você, no seu íntimo, no seu secreto, você começar a falar em novas línguas, e começar a ser revestido de poder. E nós esquecemos disso, nós não fazemos mais isso. Você deveria falar em línguas todos os dias. Todos os dias você começa a falar em línguas, falar em mistério com Ele. Os pentecostais costumam dizer o manto do mistério, o rolo, o mistério. E esse mistério são coisas desconhecidas. E aqui nós vemos esse falar em línguas. Romanos 8, 26 diz assim: o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar. Olha que interessante. Pastor, mas eu sei, eu fiz a hermenêutica, não sei o que, bababá. Pastor, até o meu jeito de caminhar é diferente, eu sei orar. Eu chego aqui à igreja, meu Deus, você não é nada sem Ele. Pastor, quando eu canto a igreja estremece. Pastor, quando eu prego a igreja chora, a igreja pula. Você não é nada sem Ele. Você não é nada sem Ele. Não sabemos orar. E o Espírito Santo, a Bíblia diz aqui em Romanos no capítulo 8, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquilo que nós falamos, isso é uma linguagem articulada, é aquilo que nós não sabemos. Quando a pessoa fala em línguas, a mente fica vazia, você não sabe o que você está falando. Pastor, mas até o diabo conhece a língua. A Bíblia fala pelo menos de 3 tipos de línguas. O dom de línguas, que é aquele que nós falamos com Deus. Esse é lindo demais. Que o Espírito Santo vai intercedendo, o Espírito Santo vai colocando palavras na nossa boca. E a Bíblia fala também em Atos no capítulo 2,
Existe também o dom de profecia, que quando falamos em línguas, e nós também interpretamos aquelas línguas, que é Deus falando para as pessoas. E é bem verdade que às vezes as pessoas se colocam de pé. Quantos já viram isso aqui acontecer? Eu já vi aqui em Lagoinha. Alguém se coloca de pé e começa a falar em línguas, e de repente alguém vem e interpreta. E a igreja é edificada. Outra língua também que a Bíblia fala em Atos, é aquela que é para um evangelismo, é aquela que é para algo missionário. Eu já vi isso acontecer também. Deus dá uma língua para a pessoa que ela não sabe naquele momento, mas a pessoa que está ouvindo entende o que ela está falando. E daqui a pouco ela diz assim: mas o que está acontecendo? Você falou no meu dialeto. E eu quero dizer, o Espírito que faz isso. Mas aqui eu não quero falar nessas duas, eu quero falar que você precisa buscar edificação para você. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar reclamando, começa a falar em línguas. Se você começar, eu tenho certeza, meu Deus. Eu sempre lembro do pastor Ayrton, está lá atrás, eita glória. Um dia ele dizendo para mim, e eu guardo isso, e todas as vezes que eu falo isso para as pessoas também. Que um dia na casa dele, ele sentiu aquela opressão do maligno que veio assim, querendo colocar medo. Quantas vezes você lá na sua casa, você sente medo? Queria colocar medo nele. E ele disse assim: eu sei quem é que está aí. E eu não vou ficar aqui no claro para te enfrentar, eu vou aí no escuro. E ele começou a falar em línguas, marchando, e começou a orar pela casa dele, e o demônio foi embora. Eita glória! Porque é cheio do Espírito. Aqui eu não falo só de uma vestimenta, não. Aqui eu falo de um revestimento do Espírito. Você precisa buscar revestimento do Espírito Santo. É promessa, pastor, é para todos? É para todos. E às vezes eu vejo as crianças cheias do Espírito, que os pais têm que ir lá dentro do link buscar. Outro dia um dos meninos caiu no chão, que a menina orava e dizia assim: eu acho que ele morreu. Mas ele não estava morto, ele estava cheio do Espírito Santo. Eita glória! Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Se coloca de pé. Cheio do Espírito Santo. Pastor, mas eu não quero. Abre a Bíblia em 1 Coríntios 14. O que acontece quando falamos em línguas? 1 Coríntios 14, a nossa mente fica infrutífera. Não é uma oração na mente, mas é uma oração no Espírito. Quando oramos em português, nós entendemos. Mas quando nós oramos no Espírito, nós estamos pegando a chave e entregando para Ele. Porque quando eu oro no português, eu quero detalhar, eu quero dizer: não, Deus, eu quero que seja assim. E Deus diz: não, meu filho, meu projeto é muito maior. Então eu preciso que você ore em Espírito. E o Espírito começa a dizer: não, a casa que você queria era assim, mas eu vou te dar uma maior, porque você merece. Meu filho, você queria ficar desse jeito, mas eu posso te deixar desse jeito. Meu filho, eu quero. Deus sabe o que é melhor para você. E o Espírito começa com gemidos inexprimíveis. Abre a Bíblia em 1 Coríntios 14:04. 14:4. 04. Eu botei 04 aqui, que nem eu faço no trabalho. 04, não é 0. 1 Coríntios 14:4. Aquele que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Sabe o que isso quer dizer no grego? Aquele que fala em língua, a si mesmo se edifica. No grego quer dizer assim: a mesma coisa que um carregamento de um telemóvel. Quando nós começamos a orar, a bateria começa a elevar. E aquele problema que parecia gigante, nós começamos a falar em novas línguas.
aquele problema que parecia gigante, ele começa a se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. E você começa a andar no Espírito, você começa a falar em Espírito. Eu tenho certeza, façam isso na vossa casa, quando vocês estiverem sozinhos, é claro. Comece a falar em línguas e andar pela sala, andar pela cozinha, começa a andar pela casa de banho, pelos quartos, e começa a falar em Espírito e chamar a presença dele e o revestimento. Daqui a pouco vai começar o fogo, daqui a pouco vai começar o fogo, e você vai começar a correr dentro da sua casa. Talvez o vizinho vai olhar e vai dizer: é louco, eu sou louco, mas eu sou cheio do poder de Deus. Eu sou cheio do poder de Deus. Abra a Bíblia em Judas capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Oração silenciosa. Sabe aquela oração que alguns críticos dizem: ah, pastor, eu estou orando em Espírito. Quando você faz isso, a sua mente está vendo o que você está pensando. Agora eu quero ver você começar a orar no Espírito, falando em línguas a Ele. E o Espírito Santo começa a falar palavras que você não pensa. E o Espírito Santo começa a falar aquilo que Deus quer para a sua vida. E você começa e o Espírito Santo começa a ministrar sobre o seu casamento, sobre a sua vida, aqueles lugares que você precisa de cura. Ele começa a curar você. Jesus! Abra sua Bíblia novamente. E aqui eu termino. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque quem fala em línguas não fala nos homens, mas a Deus. Pois ninguém entende. Fala em mistério. Sabe que essa palavra mistério no grego quer dizer segredos divinos. Quando você começa a falar em mistério, os segredos que não são para essa terra começam a ser revelados. E você começa a acontecer coisas na sua vida. Você diz: meu Deus, o que está acontecendo aqui comigo? Eu não era assim, agora eu estou desse jeito. Isso não tinha programado. Jesus! O Espírito Santo estava gemendo com gemidos inexprimíveis por você. Eu queria que aqueles que falam em língua falem em língua agora. Você pode falar em língua em todo o tempo. Aqueles que falam em línguas, falem em língua agora. Falem em língua agora. Falem em língua agora. Chama a presença dele. Estavam todos no mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar. E esse lugar foi tomado pela presença. Esse lugar foi tomado pela presença, pela presença, pela presença, pela presença. Versículo 46. Pois os ouviram falando em línguas que engrandeciam a Deus. O diácono pode tirar aqui. Eu quero fazer um convite. Aqueles que não foram revestidos ainda, que querem esse revestimento, que levantem as mãos. Aqueles que querem esse revestimento do Espírito. Pastor, eu ainda não falo em línguas, mas eu queria que você levantasse a mão. Demandará bagaço. Deixei, mandou você. A tua presença é real neste lugar. O louvor pode cantar bem baixinho, pode cantar bem baixinho. A sua presença é real neste lugar. Eu
queria que aqueles que querem o Espírito Santo viessem à frente. O Espírito de Deus está aqui. Deus vai fazer coisa linda. Nossos corações, Aqueles que talvez estavam longe do Espírito, trazendo sua aqueles que talvez um dia cortaram a aliança do Espírito e morreram, Jesus te chama nessa noite, aleluia. Eu queria que os pastores tivessem nos ajudando, os intercessores, curados, os cativos, e aqueles que estão no banco comecem a falar em línguas, comecem a falar em os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Talvez você tenha medo, talvez venha a língua na sua mente, mas você tem medo de falar. O Espírito Santo está falando na sua mente nesse momento. Sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito, sejam revestidos de poder, 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 Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Enche a tua presença, enche. Oh, leva-me à sala do trono, Mais o Senhor, mais o Senhor, pra mais o te Senhor, mais o Senhor. adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Queridos, preciso que você que ficou no banco levante as mãos para cá. Jesus já está batizando com o Espírito Santo aqui. Sabe o que eu estou mais feliz? É que tem uma aluna minha do Link que está ali. Tem uma aluna ali minha do Link que está ali com seus 10 anos, que ela disse: eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. Agora eu queria que vocês que estão na frente colocassem a mão no coração. E vocês vão pedir agora: Jesus, me batiza com o teu Espírito. E aqueles que vão sentindo que às vezes vem línguas, os seus ouvidos, não tenham medo. Abra sua boca e deixa Ele falar. Agora você que está aqui, me ajude a orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, a Tua palavra diz em Atos do capítulo 2, estavam todos no mesmo lugar, e aqui os Teus filhos estão diante do Teu altar. Nesse momento, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito, sejam cheios do Espírito.
Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo com poder e com fogo, em nome de Jesus. Mais. Sejam cheios. Mais do Senhor. Sejam cheios. Revestidos de poder. A sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te Desbloqueia mentes aqui, Jesus. Desbloqueia mentes. Desbloqueia mais. Desbloqueia mais do Senhor. Poder do alto. Dunamis. Poder. Agora eu queria fazer mais um convite. Aqueles que nunca disseram sim para Jesus. Pastor, eu vim pela primeira vez hoje. Eu senti algo diferente, um calor, algo aqui que está me inquietando, pastor. Eu queria que você levantasse a sua mão, você que veio pela primeira vez e sentiu isso. Eu quero dizer que Jesus quer ir contigo para sua casa. Esses problemas que você está enfrentando, Ele já venceu todos eles na cruz do Calvário. A Bíblia diz: Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pela graça vós sois salvos. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Aleluia. Tem alguém aqui na frente que nunca entregou a vida para Jesus? Que levante a mão. Eita glória. Jesus é lindão demais. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Venha correndo, venha, que as horas passam. Eu queria que você viesse. Ai, Jesus, ali está vindo mais gente. Jesus quer ir para casa com vocês. Jesus quer ir para casa com vocês. Eita glória. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Vocês que vão entregar a vida para Jesus agora, repitam comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua voz. Eu sei que eu tenho carregado muitos fardos, mas hoje eu entendi que o Senhor já venceu todos eles. A partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te peço algo: escreva hoje o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados. Senhor Jesus, tu é lindão e eu te amo. Amém. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Aleluia. E nós também fazemos festa aqui.
E eu queria que você me ajudasse a contar. No 3 vocês vão virar para trás e vão ver uma grande família que ama vocês. Mais forte. 2, mais forte, mais forte, mais forte. 3. Somos corpo, assim Aleluia. bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Aplauda ao Senhor, aplauda, aplauda, aplauda. Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Glória a Deus. Que bom que você veio, que alegria ter você aqui. Agora eu gostaria de fazer mais uma oração e abençoar a sua vida, que você vá para casa, que tenha uma semana abençoada, sem canseira, sem dor nas costas, sem dor nos braços. Amanhã nós vamos acordar marchando no nome de Jesus, feliz e contente no nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui esteve. Pai, eu tenho certeza que eles foram cheios do teu Espírito, revestidos de poder. Pai, que essa semana seja uma semana extraordinária, uma semana cheia de relacionamento e intimidade contigo. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelas vidas que aqui se entregaram a ti, Pai. Eu sei que a festa nos céus, e eu te amo, Senhor, e eu peço, Senhor, que o Senhor continue fazendo na tua igreja mais, infinitamente mais. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus abençoe a todos. Aplauda ao Senhor. Boa semana, Deus abençoe você aí de casa também. Que alegria ter você aqui conosco. Que alegria poder ver você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que você recebeu essa palavra e essa palavra possa impactar o seu coração. Deus te abençoe. Boa semana.